Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Quero agradecer mais uma vez por estarmos juntos aí mais um módulo. E apesar dessa situação da pandemia, vamos tentar fazer o melhor possível aí para que possamos compreender e entender a melhor forma possível o modelo de projetos elétricos que nós vamos ver futuramente e que seja um auxílio aí para melhor entendimento de todos. E para que a importância de projetos elétricos aí na nossa área? Vamos começar a nossa parte aí de apresentação do módulo, né? O módulo, conforme eu falei no grupo agora há pouco, ele é composto por uma carga horária de 80 horas, um início a data de hoje, né, dia 25 de janeiro, e o término dia 24 de fevereiro deste ano. Isso aí compreende um total de 20 aulas, né? Teremos 20 aulas durante esse período de 25 a dia 24 de fevereiro. Esperamos, na verdade, né, que qual vai ser a decisão aí do nosso governo depois do dia 31 de janeiro, né, para verificar o que eles vão proceder, para saber se teremos aula presencial ou se ainda permanecerá online. Então, até dia 31 de fevereiro é a nossa data que a gente ainda sabe que ninguém pode circular aqui na nossa cidade, né, depois no horário noturno, principalmente depois aí dessa restrição mais severa que está tendo. Então, até dia 31 deste mês, as aulas são online, depois do dia 31 vai depender aí de decretos futuros aí que o governo vai passar. Módulo totalmente teórico, e retornar para a sala de aula bem. Porém, se permanecer online, as nossas aulas permanecerão na parte teórica e iremos fazer as devidas avaliações e o andamento do curso de forma online. Então, vamos agora aí para a parte do conteúdo, né? Parte do conteúdo programático, em que, como teremos basicamente 4 semanas, né? Eu dividi o conteúdo por semanas. Semana 1, que é esta semana que nós estamos em andamento, vamos fazer uma breve revisão sobre potência elétrica. Eu não vou explicar tudo, né? A gente vai só fazer uma revisão sobre potência elétrica e cálculo de corrente elétrica. Então, aqueles conceitos de como calcular corrente, do porquê tem que ser 127, 220, como é que funciona, não é essa parte aí que a gente vai rever. O que nós vamos rever são basicamente as fórmulas, né? As fórmulas para cálculo de circuito monofásico, circuito trifásico, cálculo para motores. Então, vamos ver essa parte aí de revisão de cálculo de corrente elétrica e potência elétrica. Logo em seguida, nós iremos ver conceitos de projetos elétricos para determinação dos disjuntores e determinação dos cabos condutores. Essa parte aí, eu já tenho uma apostila, ela já está
vou colocar 90% pronta, porque falta só fazer a última revisão e mandar para vocês. Acredito que eu vou enviar essa apostila para vocês na data de amanhã, no caso, dia 26 de janeiro. Então, amanhã vou estar mandando essa apostila. Já é uma apostila que eu mandei lá no módulo de eletricidade. Eu mandei no módulo de eletricidade, só que agora com algumas revisões e melhorias que eu fiz na apostila. Tranquilo por enquanto? Estão conseguindo me ouvir? Porque eu estou com outro fone e o fone não é o meu. Beleza. Se tiverem tendo algum tipo de dificuldade no áudio, com relação ao meu áudio, é só dar um aviso aí que eu verifico o que eu posso fazer aqui para dar uma melhorada. Então, senhores, semana 1, basicamente a gente vai ver essa breve revisão. Essa revisão já vai começar hoje, tá? Então, não, nada de perder tempo, né? Vamos já começar na ação, principalmente porque esse módulo de projetos elétricos, a carga horária dele, por ser 80 horas, então nós temos que passar o assunto o quanto antes para poder a gente chegar no nosso ponto focal, que é a determinação de projetos. Esse conceito de projetos aqui, de determinação de circuitos, condutores e disjuntores, já é a parte prática não, né? É a parte de principal foco nosso, né? De determinação de cabos e disjuntores. Vamos para a parte aí da semana 2, em que a semana 2 está dividida da seguinte forma. A semana 2 nós vamos ver principalmente os conceitos da ABNT NBR 5410 do ano de 2004. Lembrando que essa ABNT é ela que trata sobre instalações elétricas de baixa tensão. Então, todos os conceitos que a gente determina na baixa tensão, né, só fazendo uma revisão aqui, baixa tensão, conforme a própria NBR, são todos os circuitos alimentados em tensão inferior a 1000 volts AC ou 1500 volts DC. Então, o que tem dentro da NBR 5410 que nós precisamos compreender? Ouço de muitos circuitos, né? Como a gente faz essa divisão conforme a utilização dos equipamentos que nós temos, né? Ou seja, posso dividir por tipo de por circuito de aquecimento, circuito de refrigeração e aplicações em gerais. Dentro da própria NBR 5410, nós vamos ver simbologias. Simbologias são utilizados para fase, neutro, aterramento e outros itens. Basicamente, a gente utiliza fase, neutro, retorno e terra, mas tem alguns outros itens de simbologias que nós vamos ver para poder também compreender aí a aplicação da norma da 5410 para quando você fizer um determinado projeto, outra pessoa que também conhece de projeto elétrico, quando ela vê o seu projeto, ela vai entender o que você quis dizer naquele projeto elétrico. Uma coisa importante que nós vamos também verificar na 5410, como identificar os métodos de instalação
métodos de referência de cabos condutores e determinação de condutores conforme fatores de agrupamento e temperatura. O nome é grande, né, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. O que isso quer dizer? Nós precisamos identificar os métodos de instalação para poder escolher o melhor. Então, que tipo de cabo eu vou escolher? PVC, que é o de isolação simples, é o mais adequado? Ou então aquele cabo de isolação dupla? Por que a gente não usa ele numa distribuição residencial, por exemplo? Porque o de PVC é o mais adequado. Então, esses métodos de instalação, lá dentro da própria 54, qual é o método que a gente está utilizando? Se a gente está passando pelo piso, se está passando eletrocálise e por aí vai. Com esses métodos de instalação, nós conseguimos ter os métodos de referência para os condutores. Os métodos de referência para os condutores. Se nós vamos escolher o PVC ou isolação dupla, né, que é o XLPE. Vou falar alguma coisa, meu colega? Felipe? Professor, é só que às vezes está travando um pouco, não sei se é a minha internet, mas não sei se está acontecendo com o mesmo com o colega. Só às vezes que trava um pouco o áudio, mas não, acho que não é do microfone, não. Alguém poderia comentar isso? Para mim também, está acontecendo mesmo. Vou ver aqui se a internet melhora, que minha internet de ontem e final de semana estava horrível, minha internet. Mas se for problema de internet e estiver falhando e não estiver dando para entender, sinta-se à vontade em dizer para eu repetir, que eu repito sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, sinta-se à vontade em avisar aí se tiver algum problema de entendimento, que não tem problema não. Então, vamos dando sequência. Os métodos de referência, né, que é para justamente escolher PVC ou XLPE. E também os condutores conforme fator de agrupamento e fator de temperatura. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo bem clássico, em que muitas pessoas dizem assim, ó, o cabo 10 milímetros, que é o mais conhecido, né, como referência. O cabo 10 milímetros, ele conduz 50 amperes. Pode falar aí, quem gostaria de falar. Então, vamos dar o exemplo. Aí você utiliza, por exemplo, aqueles disjuntores NEMA, que é aqueles disjuntores preto, e existe o disjuntor NEMA de 45 amperes. Só que esse cabo está passando pelo piso e também está em uma temperatura ambiente de 40 graus. E não é muito difícil aqui na nossa cidade, né? Aí você está com esse pensamento aqui, que o cabo de 10 milímetros conduz 50, mas quando a gente for fazer os cálculos no projeto, vai descobrir que o cabo conduz só, por exemplo, 40 amperes. Mas por quê? Ele conduz 40, se na verdade a tabela diz que conduz 50. Conduz 50 amperes a 30 graus Celsius, em circuito exclusivo, ou seja, só um circuito, só um condutor dentro do tubo. Aí você começa a colocar outros condutores, outros circuitos, começa a colocar outras divisões na sua instalação. A temperatura em ambiente não é os 30, é os 40 graus. O cabo condutor ele começa a reduzir a sua capacidade de condução.
Então, tudo isso daí, como a gente vai fazer, como a gente vai calcular, a gente vai verificar como a gente vai conseguir fazer essa determinação. Aqui, eu vou colocar uma observação. Vamos fazer, primeiramente, o entendimento do processo, ou seja, vamos fazer os cálculos de forma manual, ou seja, aquela calculadora que você deixou guardado lá na gaveta, a gente vai tirar de volta da gaveta e vamos utilizar bastante. Depois que a gente entender como é que é esse processo manual, eu vou enviar uma planilha já com todas as fórmulas prontas. Ou seja, você só coloca os valores e a planilha já calcula qual é o cabo que você determina para você utilizar. Então, eu vou falar uma frase lá do meu professor da faculdade. Primeiro você vai apanhar, para depois você desfrutar do melhor. Então, não adianta eu mandar primeiro a planilha para vocês, se porventura vocês não souberem como é que a planilha funciona, quais são os cálculos que estão sendo feitos. Então, a gente vai fazer toda essa parte de cálculo de forma manual para poder a gente entender como é que funciona essa determinação de cabos em função da temperatura e do agrupamento de circuitos. Ok? Espero que não esteja falhando muito minha voz, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode falar aí. Pode continuar. Beleza, então, colega. Vamos lá. Dependendo do andamento da turma, né, como eu estiver passando o assunto, dentro ainda da 5410, nós vamos ver ainda introdução da representação gráfica de projetos elétricos. Provavelmente eu já estou me preparando para isso. Mas provavelmente isso aqui vai ser semana 3. Mas caso a gente consiga, no andamento das nossas atividades, a gente possa começar na semana 2, mas provavelmente vai ser semana 3. E o que isso quer dizer aqui? Quer dizer que na semana 3, por exemplo, a gente vai começar a ver aqueles desenhos de circuitos de iluminação, representação dos circuitos conforme a distribuição, conforme a representação que nós vamos utilizar, né? Então, essa representação que eu estou mostrando aqui para vocês, que é bem uma representação de uma tomada baixa e um interruptor para um ponto de luz, como identificar, vai ser a nossa semana 3. Dentro da semana 3, vamos fazer um projeto do zero, elaborar um projeto residencial do zero. Ou seja, eu vou passar todas as instruções de quantos circuitos eu vou querer, quantos dispositivos de proteção, os conceitos lá de instalações elétricas que a gente viu na prática de DR, DPS, dos disjuntores, nós vamos ver novamente, vamos também aplicar a sua utilização e como determinar aqueles dispositivos de proteção. Quando a gente fez a prática, eu só disse que era um disjuntor geral, um DR, né, por causa de fuga, e os DPS.
Nessa parte de elaborar o projeto residencial do zero, a gente vai ver por que vai ser um DR de 63 ou um DR de 40, né, que foi a pergunta mais feita lá naquela semana, que, por exemplo, por que o disjuntor de 40 com DR de 63? Por que pode um, por que pode outro? Então, aquelas coisas que a gente viu na prática, aqui no módulo de projeto a gente vai ver como escolher e como determinar os dispositivos de proteção corretamente. Ainda dentro da semana 3, nós vamos também falar, provavelmente no final da semana 3, início já da última semana, dependendo do andamento, eu espero que o nosso andamento a gente consiga fazer isso na última semana, mas não porque é na última semana que a gente não vai conseguir entender os conceitos. Os conceitos que nós vamos aplicar durante todo o módulo serão sempre aplicados constantemente. Então, o que eu falar na última semana sobre sistema de aterramento, que é o que eu estou prevendo ministrar, também vai ser aplicado aqui, ou seja, quais são os tipos de aterramento, que a gente tem os aterramentos do tipo TN, PT e IT. Vamos ver o que quer dizer cada tipo de sistema de aterramento. Dentro da semana 4, ainda, vamos ver conceitos e projetos de subestação de 13.8 kV. Então, o que vai ter, o que eu preciso observar em projetos de subestação, né? Porque vocês bem sabem, se ainda lembram aí do módulo de instalação de segurança do trabalho que eu falei, que eletrotécnicos podem se responsabilizar e projetar subestações de até 800 kVA independente da tensão aplicada, né, ou da tensão em uso, né, melhor colocar da tensão em uso. Dificilmente vai existir um projeto de 69 para esse valor aqui de 800 kVA. O mais comum é ser 13.8, porque as subestações alimentadas em 13.8 kV possuem um limite de até 2 megawatts de potência demandada. Então, se eu tenho um limite de até 2 megawatts para 13.8, muito provavelmente as subestações que vocês vão trabalhar futuramente sejam dentro dessa faixa de tensão. Então, na última semana, eu quero dar uns conceitos de o que observar, o que ver dentro da subestação e os conceitos dos projetos da subestação. Ok, pessoal? Então, essas são as nossas 4 semanas do módulo de projetos, né? Então, vamos fazer só uma breve revisão aqui para o pessoal que chegou mais tarde, para não ficar de fora. O nosso módulo começa hoje, vai até o dia 24 de fevereiro. Vamos ver nessa semana 1, revisão de potência e determinação de disjuntores, circuitos determinação de circuito, determinação de disjuntores, cabos e por aí vai. Já tem uma apostila, a apostila provavelmente eu já vou mandar amanhã. Vamos ver na semana que vem bastante conteúdo da 5410. É claro que não é porque da semana 2, tá? Um detalhe que eu esqueci de falar aqui, não é porque é da semana 2 que eu vou deixar de falar os conceitos que se façam necessário na semana 1. Então, isso daqui é só um cronograma que eu coloquei, é lógico, mas se, por exemplo, a gente conseguir avançar no assunto da semana que vem ou da próxima, a gente vai avançar conforme a evolução da turma. Semana 3 vai ser a representação gráfica de projetos e a elaboração de um projeto residencial.
E a semana 4, sistemas de aterramento e conceitos de subestação. Tudo tranquilo? Dúvidas por enquanto? Dúvidas sobre o assunto? Vamos continuar tudo online, então, né? Sem previsão presencial, né? Conforme eu falei mais cedo, até dia 31 é online, né? Por causa da determinação aí do governo do estado. Depois do dia 31, só dependendo aí do que o governo vai decidir. Quantos testes, professor? Vamos para essa parte aí que eu vou colocar agora. Vamos lá para a nossa forma de avaliação, né? Só colocar aqui. As nossas avaliações. Teremos provavelmente 3 avaliações. Provavelmente 3 avaliações. Por que eu estou falando provavelmente? Porque se a gente entrar nessa semana de projetos elétricos, de subestação, eu vou fazer um exercício avaliativo com relação a isso daí. Mas a avaliação 1, ela vai compreender o assunto da semana 1 e será um exercício enviado na sexta-feira com previsão de recebimento até a próxima segunda-feira, que no caso vai ser, deixa eu olhar aqui no calendário, dia 1º de fevereiro. É isso mesmo? Eu acho que eu estou olhando errado. Isso mesmo, até dia 1º, que é a segunda-feira. A avaliação 2 vai ser o assunto da semana 2 com da semana 3. Essa avaliação vai ser uma elaboração de um projeto residencial com alimentação trifásica. Ou seja, o assunto que eu passar na semana 2, deixa eu colocar aqui, ó. Na semana 2, o que a gente vai ver? Divisão de circuitos, representação de simbologia, cálculo de condutores conforme agrupamento e temperatura. E a semana 3, representação gráfica. Esse assunto é o que vai ser a nossa prova avaliativa, né, do nosso exercício avaliativo, com alimentação trifásica, que é o exercício mais completo, né? Então, o que a gente vê na semana 2 e na semana 3 vai ser um passo a passo de como fazer um projeto elétrico do zero. E o exercício que eu passar durante aquela semana vai ser base para a nossa prova. Ok, pessoal? Então, isso daí vai ser a nossa avaliação 2. A avaliação 3, já ia esquecendo a data, né, que é o principal. A data dessa avaliação vai ser provavelmente no dia 12. Dia 12 de fevereiro, com entrega no dia 17. Por que esse prazo todo? Para justamente fazer o exercício com tempo hábil de divisão de circuitos, desenho da distribuição dos cabos e por aí vai. Nesse dia 17, na teoria, seria semana de carnaval, né? Porque como o carnaval foi transferido, mas pelo calendário que me passaram,
os feriados do dia 15 e 16 não foram cancelados no calendário que eu tenho hoje. Então, provavelmente, essa data poderá ter mudanças. Mas, se tiver mudança, até lá eu aviso com antecedência. E a avaliação 3 vai ser sobre os conceitos de subestação que nós vamos ver na última semana. E essa última semana, o exercício vai ser enviado no dia 23, vai ser enviado no dia 23, com entrega no dia 24/2. Ou seja, essa última avaliação vai ser daquela mesma forma como eu já trabalho com vocês. Quem for passar direto, entrega a avaliação 3, e quem, porventura, precisar de nota para recuperação, a nota de recuperação, ou seja, a avaliação de recuperação também será o último exercício. Ou seja, vocês não podem deixar de entregar o último exercício para quem quer passar direto e para quem também vai precisar passar pela recuperação. Ok, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que a maioria está usando celular para estar assistindo aula, mas a maioria consegue acessar computador ou tem computador em casa? Como é que é a situação aí de vocês? Positivo, meu tenho notebook. Eu não tenho não, professor. Eu tenho computador. Estou pelo notebook. Tô no notebook aqui também. Beleza, porque a situação é o seguinte, vai ter uma planilha que, se todos conseguirem, né, independente de todos ou não conseguirem acessar com o computador, eu vou mandar a planilha. Mas se todos conseguirem acessar essa planilha e me mandar exercícios feitos com essa planilha, eu posso agregar a nota de uma das avaliações com esse exercício utilizando essa planilha que eu já tenho pronta, só que eu vou mandar somente na semana que vem. Mas independente de usar ela como avaliação ou não, essa planilha já vai ser bastante útil para quando vocês estiverem elaborando projetos para auxiliar no desenvolvimento de vocês. Então, essa planilha que eu quero apresentar para vocês na outra semana, se todos tiverem acesso para conseguir treinar com ela, seria uma boa opção para vocês já irem tirando as dúvidas conforme forem utilizando. Então, esse exercício que a gente vai fazer de projeto elétrico na semana 3, eu já vou ter mandado a planilha para vocês estarem trabalhando. Se alguns não conseguirem utilizar a planilha, vocês vão ter que fazer o cálculo de forma totalmente manual e, com certeza, vai ser bem mais trabalhoso. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte aí que eu tenho para falar sobre a nossa introdução do módulo, sobre as datas das avaliações. Ficou dúvida na questão aí das avaliações que vocês estão, das datas da avaliação, como que vai ser a avaliação que eu estou falando aqui? Pode falar aí, Jair. Beleza, meu colega. Vamos dar sequência aí? Então... Professor, eu não tinha conseguido falar. Então pode falar agora aí. Então, o senhor falou que antes de cada avaliação, o senhor vai fazer um exercício. Esse exercício, ele vai valer como pontuação? E qual seria a pontuação desse exercício?
A metodologia de exercício que eu estou passando, que é sempre exercício para você praticar para avaliação, né? Lembra das outras vezes que a gente fez módulo, né? Eu sempre passava o exercício para você praticar, para quando fosse na avaliação você conseguir desenvolver. O exercício é para justamente você tentar resolver antes, para caso você tenha alguma dúvida, você já tirar sua dúvida antes de fazer a avaliação. O exercício que eu estou falando, que eu acho que é o que gerou sua dúvida, é o da planilha de Excel. Mas isso daí só lá para a semana que a gente estiver fazendo o nosso projeto elétrico do zero. Beleza, pessoal? Então podemos dar sequência, já podemos começar a nossa revisão aí do que a gente vai ver. Vou apagar aqui. Tranquilo, professor. Pode começar aí já a revisão. Beleza, deixa eu só selecionar aqui. Começa os jogos, né, meu? Beleza, pessoal. Então, vamos verificar aí o nosso módulo de projetos elétricos. O primeiro fundamento, o nosso primeiro fundamento que a gente vai fazer é revisão sobre potência elétrica e cálculo de corrente elétrica. Esse cálculo de potência e de corrente, a gente viu lá no módulo de eletricidade, em março, né, do ano passado, mas não vamos ser tão maldosos assim de não fazer uma revisão, né? Então, qual é o nosso cálculo principal que nós vamos utilizar? Potência alternada. Na verdade, não é nem potência alternada, é potência em circuitos alternados. Deixa eu apagar aqui. Potência em circuitos de corrente alternada. Por que corrente alternada? Porque é o principal foco, né, onde a gente está trabalhando. Muito dificilmente a gente vai estar envolvido com potência contínua, mas caso a gente trabalhe com potência contínua, o que vai mudar? A nossa fórmula, quando a gente apresentou lá em eletricidade, né, ano passado, era basicamente tensão vezes a corrente. Foi o que eu apresentei lá naquela época, né? Só que em projetos elétricos, quando a gente está falando em corrente alternada, principalmente, nós vamos ter duas letrinhas adicionadas aqui. Lembrando que essas duas letras, né, é o famoso fator de potência. É o fator de potência. E o que vem ser fator de potência? Vamos dizer que, de uma forma geral, que fator de potência é o que relaciona, vou colocar aqui, fator de potência, ele relaciona a potência fornecida pela concessionária com a potência efetivamente utilizada pelos equipamentos do consumidor final. Pode falar, Felipe. Professor, essas informações que você está botando aí, vai ter numa apostila ou em algum slide que você vai mandar no grupo? Positivo. Vai ter numa apostila e, conforme eu falei agora há pouco, eu vou mandar essa apostila provavelmente amanhã e amanhã de manhã ainda, porque falta eu fazer uma última revisão, uma última correção, e eu finalizando essa correção, eu já mando amanhã para vocês. Então, ele relaciona potência fornecida pela concessionária. Essa palavra aqui, potência fornecida pela concessionária, tem um nome específico, que nada mais é do que a gente chama de potência
aparente. E essa potência aparente, ela tem a letra S como representação. Então, quando a gente fala a concessionária fornece tantos kVA, né, que até já estava esquecendo da unidade. A unidade é A, que significa volt ampere, PA. Então, quando a gente fala que a concessionária forneceu, por exemplo, 300 kVA, a concessionária está fornecendo 400 kVA, ou eu tenho um transformador de 125 kVA, por exemplo, quer dizer que aquele transformador ele consegue fornecer aquela potência. E aqui temos um outro conceito, que é a potência efetivamente utilizada. Essa potência que nós chamamos de potência efetivamente utilizada, nós chamamos de potência útil, representado, no nosso caso aqui, pela letra P, e a unidade é o famoso watt, representado pela letra W. E o que é esse fator de potência, como ele se correlaciona, né? Vamos colocar aqui a fórmula do fator de potência. A fórmula do fator de potência, né, é Ft igual a uma razão que nós chamamos de razão P pela razão S. Ou seja, eu pego a potência P, divido pela minha potência S. Então, o fator de potência, ele correlaciona a potência consumida com a potência fornecida. Aqui nós vamos ver a nossa primeira regra que nós devemos sempre estar obedecendo, que é o seguinte. Normalmente, vou colocar mais um azul mais escuro aqui. Normalmente, as concessionárias obrigam o consumidor final a utilizar o fator de potência igual a utilizar o fator de potência com, no mínimo, valor igual a 0,92. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas concessionárias de energia, elas querem que, no mínimo, de toda a energia que você é fornecido, você utilize 0,92 dessa potência. Então, digamos o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui, bem simples para a gente não assustar muito. Vamos dizer que nós temos uma instalação de 100 kVA. Vou escrever mais aqui embaixo. Supomos que tenhamos uma potência aparente, S, igual a 100 kVA. Com fator de potência igual a 0,92, qual será a potência útil desse equipamento? Esse equipamento não, dessa instalação. Então, digamos que nós temos um transformador, né, que está utilizando, que consiga fornecer 100 kVA. E possui esse fator de potência igual a 0,92. Qual é a potência útil? Se nós temos fator de potência como fórmula
potência útil dividido pela potência aparente, então a potência útil dessa instalação vai ser a potência aparente vezes o fator de potência. Lembrando que potência útil é representado pela letra W, então 100 kVA vezes 0,92, nós temos uma potência útil de 92 quilowatts. Ou seja, dos 100 que a concessionária forneceu, nós estamos utilizando 92 efetivamente. O que acontece se, por exemplo, o meu fator de potência baixar de 0,92, utilizar, por exemplo, 0,82? As concessionárias, elas, no caso dos consumidores industriais, a concessionária, ela multa por excesso de potência reativa, né? Potência reativa a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Então, quando eu tenho um fator de potência muito baixo, nós temos que fazer a correção desse fator de potência, que aí utiliza banco de capacitores e por aí vai. Por isso que em nossos projetos elétricos, quando a gente estiver fazendo os cálculos, nós sempre vamos considerar esse fator de potência 0,92. Porque eu estou considerando o mínimo que a concessionária exige. Se eu não consigo utilizar esse mínimo que a concessionária exige, eu tenho que fazer outros métodos, como banco de capacitores, substituir por equipamentos com rendimentos melhores e por aí vai. Então, se eu tenho esse fator de potência, nós podemos considerar agora aqui, ó, voltando aqui para a nossa fórmula aqui em cima, que toda vez que eu for calcular um projeto, eu for desenvolver um projeto, esse fator de potência aqui, ó, sempre eu tenho que considerar 0,92 nos nossos cálculos. Quando é que eu não vou considerar 0,92? Quando o equipamento dizer que ele não tem fator de potência 0,92. Onde que a gente vê muito isso daí? Em motores elétricos. Motores elétricos vem lá escrito fator de potência 0,87, 0,86, 0,85 e por aí vai. Porém, existe um equipamento em que o fator de potência dele é igual a 1. Ou seja, ele consegue receber toda a potência da concessionária e transforma essa potência total em potência útil. Esses equipamentos são basicamente, ou quase todos, né, são basicamente fabricados, constituídos por resistências elétricas, como, por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar e outros circuitos de aquecimento em geral. Ou seja, quando é que eu não vou utilizar fator de potência 0,92? Eu vou utilizar fator de potência igual a 1. Quando eu estiver tratando de equipamentos resistivos. E aqui, nos equipamentos resistivos, o nosso fator de potência é 1. E aí, quando você for calcular, por exemplo, um chuveiro elétrico, qual é a corrente de um chuveiro elétrico? Sempre vai ser tensão dividido pela corrente. Na verdade, qual é a corrente, né, do chuveiro? Potência dividido pela tensão. O fator de potência vai estar lá, só que como ele é igual a 1, não vai fazer muita diferença nos nossos cálculos. Então, nós já temos duas situações, né? Então, vamos lá para essas duas situações. Circuitos resistivos e circuitos... Eu vou colocar não resistivo,
mas eles podem ser os circuitos indutivos, né, que nós chamamos na indústria, né, na indústria, na área elétrica em geral. Circuitos resistivos, fator de potência igual a 1. Nos circuitos não resistivos ou nos circuitos indutivos, fator de potência igual a 0,92 no mínimo. No mínimo. Então, quando os circuitos não são resistivos, né, nós vamos adotar fator de potência no mínimo 0,92. E nós temos um terceiro tipo de circuito, né? Circuitos indutivos ou constituídos de conversores de frequência não, conversores de tensão. As famosas fontes chaveadas. Fonte chaveada, só para a gente dar uma relembrada, são aquelas fontes que o pessoal chama de fonte bivolt, né? Fonte bivolt, né? Que é tanto 110 como 220. Só que esse nome bivolt não é muito adequado, porque se você olhar uma placa dessa fonte, ele está escrito bem assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de 90 a, se não me engano, 240 volts, né? Eu não lembro de cabeça quanto que é o máximo, eu sei que no mínimo 90, de 90 volts até 240. Então, não quer dizer que essa fonte ela é 110 e 220 automático. Ela quer dizer que ela consegue funcionar com no mínimo 90 e no máximo 240. Só que isso daí, ó, ela gera, para ela poder fazer esse chaveamento, né, que é o termo que a gente chama na eletrônica, ela gera ruído elétrico. Alguém tem ideia da onde a gente utiliza essas fontes chaveadas constantemente? Quem tem TV, né, professor? Positivo. Outro lugar, vocês estão usando nesse exato momento. Se tiver, a não ser que alguém esteja assistindo a aula tudo no escuro. A luz? A lâmpada? Positivo. A lâmpada. Positivo, meu colega. Lâmpadas, principalmente de LED. Se vocês forem olhar a lâmpada de LED, ela tem lá escrito de 90 a 240, exceto aquelas lâmpadas que são exclusivo 127 e exclusivo 220. Então, provavelmente na lâmpada LED que nós vamos estar utilizando na nossa residência, ela tem uma fonte bivolt lá dentro. No notebook, positivo, o Rodrigo colocou aí. Então, as fontes de notebook também e os carregadores de celular. Qual é a desvantagem desse tipo de circuito? Apresentam baixo fator de potência. Eles possuem fator de potência na ordem de 0,6 de 0,5 até 0,6, vou colocar 0,7. Ou seja, vamos dizer que dos 100 VA que a concessionária fornece,
essas lâmpadas LED consomem apenas 50, 60 watts de potência. Então, eles consomem pouca energia, porém a concessionária fornece muita energia. Um outro exemplo que a gente tem fatores de potência... Antes de eu dar sequência aqui na explicação, né? Eu estava falando aqui que circuito resistivo, o fator de potência é 1, o não resistivo 0,92. E essa explicação toda que eu fiz, né, é quando fatores de potência diferentes dos valores anteriores. Que aí, no caso, é a fonte bivolt, né, a fonte chaveada das lâmpadas, né? Elas apresentam esses valores de 0,5 até 0,7. O outro lugar que nós utilizamos fator de potência diferente de 0,92 e 1 em motores elétricos. Tenho certeza que vocês viram aí no módulo anterior, né, que foi de máquinas, né, se não me engano. Tenho certeza que foi falado bastante fator de potência de motor na ordem de 0,8, 0,85 e por aí vai. Então, motores elétricos possuem fator de potência nessa ordem aí de 0,7 até 0,9, né? Normalmente fica aí na média de 0,85, 0,86. Só uma pergunta. Pode falar. Quando é que a concessionária ela vai saber que eu estou utilizando abaixo dos 0,92, que é o mínimo que eles cobram por uma residência, por exemplo? Quando é que eles vão... digamos que se eu esteja utilizando abaixo desses 0,92, quando é que eles vão descobrir, ou quando vão saber, como eles fazem para saber que eu estou utilizando abaixo desse valor mínimo aí? Essa é uma boa pergunta. Vou escrever um pouco mais aqui embaixo, daqui a pouco eu retorno aqui para essa explicação. Eu coloquei agora há pouco que o fator de potência, ele nada mais é do que a potência utilizada pela potência fornecida, né? Pela potência aparente fornecida. Dentro dos nossos medidores, vocês vão ver que ele possui 3 formas de leitura. AVRH. Se ninguém viu, sinta-se à vontade em algum outro momento ir lá no medidor de vocês e ver essas letras. Significa potência, energia, na verdade, reativa. Quilowatts, energia útil. E com esses dois, dentro do medidor, ele consegue calcular a energia aparente, né, que é medida em kilovolt-ampere. Hoje, consumidor residencial, não paga excedente reativo, ou seja, não há tarifação de energia com um fator de potência abaixo de 0,92. Então, se a sua preocupação é saber, a concessionária hoje ela não cobra 0,92 de fator de potência para residência. Por que ela não cobra? Porque o que tem dentro de uma residência? Iluminação, que
o fator de potência, mesmo sendo baixo nas lâmpadas LED, não é uma energia tão significativa, né? Não é uma potência tão significativa dentro de uma residência. O que tem dentro de uma residência, normalmente, são equipamentos com fator de potência considerado 0,92, como micro-ondas, qualquer aparelho em geral, televisão, ar-condicionado, por aí vai. Todos esses aparelhos, hoje, já vêm com melhor aproveitamento de energia. Então, esse valor de 0,92 é tranquilamente alcançado. E o que tem agregado em algumas residências ou não, né? Mas a maioria pode ter, na verdade, forno elétrico, ferro de passar, chuveiro elétrico, que são tudo equipamentos de potência, de fator de potência igual a 1. Então, essa explicação toda que eu estou querendo dizer é o seguinte: o consumidor residencial é considerado como uma carga resistiva para a concessionária. Ou seja, apesar de nós estarmos com consumo de energia elevado, de forma geral, ampla, para a nossa concessionária de energia, a nossa casa é praticamente considerada como carga resistiva. Então, hoje, para a concessionária, não é muito vantajoso investir num medidor que fique monitorando ou cobrando por essa energia reativa, né? Porque demandaria outro modelo de tarifação e até hoje, até onde eu sei, né, não há uma perspectiva de cálculo de cobrança por baixo fator de potência no residencial. No industrial, a conversa é outra. Aí sim, lá no industrial, existe essa cobrança de baixo fator de potência. Então, de forma resumida, o nosso medidor, ele mede essa potência, essa energia útil, e ele mede a energia reativa. E ele consegue calcular essa potência aparente e consegue determinar esse fator de potência. Mas hoje, no modelo residencial, não existe essa cobrança. Ok, pessoal? Então, essa daí é a resposta para a pergunta do colega. E retornando aqui para a tabela que eu estava montando, os circuitos, né, que eu comentei que não tem fator de potência igual a 1 ou igual a 0,92, são lâmpadas principalmente LED, por causa das fontes chaveadas, e motores elétricos. Circuitos com fator de potência igual no mínimo 0,92 são as tomadas de uso geral e tomada de uso específico, né? Nós vamos ver mais à frente como determinar esse tipo de tomada. E os circuitos resistivos, né, são aqueles circuitos compostos por chuveiros, fornos elétricos, ferro de passar, entre outros, né? Todos que geralmente fazem aquecimento possuem fator de potência igual a 1. Tranquilo? Alguma dúvida até então? Então, vou dar sequência aqui. Então, para que toda essa explicação, né? Porque quando a gente estiver determinando os nossos disjuntores, né, nós precisamos determinar a corrente dos nossos circuitos. Então, quais são os circuitos normalmente utilizados dentro de uma residência? São os circuitos monofásicos,
Junto com eles, eu vou colocar junto aqui, mas daqui a pouco eu vou explicar por que eu vou colocar junto, circuitos bifásicos, circuitos trifásicos. Falei sobre motores, então nós precisamos calcular corrente de motor. E os motores, nós também sabemos que existem motores monofásicos e motores trifásicos. Por que não existe motor bifásico, né? A gente fala motor bifásico, mas quando a gente faz a apresentação, não sei se o professor Rodrigo fez assim, só apresenta motor mono e motor tri. Por que a gente não comenta muito sobre motor bifásico? Alguém saberia dizer? Porque motor bifásico, né, normalmente é só a diferença de tensão, né, que a gente utiliza, né? Então o comportamento dele é similar ao mono. Então, por exemplo, eu tenho um motor fase neutro 127. Vamos dizer que a gente tem numa região em que o fase neutro 220 e traz esse motor por uma região que a fase é 220 também. O que mudou desse motor fase neutro 220 para o motor que a fase também é 220? Na verdade, não há mudança, né? Não existe uma mudança significativa, né? Nas duas situações, né? Nós temos 220. Se eu tenho 220 fase ou 220 fase neutro, o comportamento é o mesmo. E se o comportamento é o mesmo, então eu posso considerar que o motor alimentado a duas fases também tem o mesmo comportamento no motor alimentado fase neutro com a mesma tensão. Essa explicação que eu estou falando para o motor é a mesma situação para os nossos circuitos monofásicos e circuitos bifásicos. O que vai acontecer? A potência, aqui a gente já vai poder anotar numa tabelinha, né, se for o caso, né? Você pega aí, anota aí essa tabela conforme vai ser apresentado agora. Nos circuitos monofásicos ou bifásicos, a fórmula é a mesma. Tensão vezes corrente vezes o fator de potência. Quando a gente estiver calculando, por exemplo, um circuito monofásico, vamos calcular o circuito de cozinha, por exemplo. Nós vamos colocar fator de potência igual a 0,92. Esse cálculo é muito válido, 0,92, quando, por exemplo, você estiver calculando o cabo geral, né, o cabo de alimentação da entrada. Então, essa fórmula você utiliza para determinar cada circuito, né, cada tipo de circuito, e utiliza para determinar o cabo condutor do ramal de entrada. Aí a nossa fórmula fica desta montagem, né? Potência, né? Você vai pegar a potência e divide pela tensão vezes o fator de potência. Essa é a nossa primeira fórmula que nós vamos estar utilizando. O que vai mudar agora para a fórmula do circuito trifásico? O circuito trifásico também vai utilizar a mesma ideia, potência, tensão e fator de potência, com o fator de potência igual a 0,92,
um fator de potência igual a 0,92, só que a gente lembra que vai ter uma multiplicação pela raiz da raiz de 3, né? Vai ter uma raiz multiplicando essa fórmula geral. E a nossa fórmula, né? A nossa fórmula para o cálculo da corrente vai ser também a mesma fórmula, acrescentada a raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é só a parte de revisão, né? Hoje vai ser mais light, a gente vai só fazer a revisão das fórmulas. E os motores monofásicos, né? Por que eu estou colocando motores dentro aqui do módulo de projetos elétricos? Porque hoje, por exemplo, a maioria das casas, né, ou boa parte, ou pelo menos as pessoas que eu conheço, possuem uma bomba d'água vindo do poço artesiano. Então, se tem poço, a não ser que você utilize método de manivela, né, método manual, mas que eu nunca mais vi isso, com certeza você deve estar utilizando um motor elétrico. Então, se você está utilizando um motor elétrico dentro da sua residência, você tem que considerar, sim, a corrente daquele motor para você determinar os disjuntores, as proteções e os cabos condutores. No caso do motor monofásico, o fator de potência aqui considerado, ele não vai ser mais 0,92. E vai ter mais um fator aqui. Então, para motores monofásicos, o fator de potência vai ser diferente de 0,92. E qual é o valor que eu vou adotar? Adota o fator de potência da placa do motor. Então, se você vai utilizar motor, não pode usar 0,92, você vai usar o fator de potência da placa do motor, que pode ser 0,83, 0,85, 0,80. Mas vamos fazer a pergunta mais. Já vi 0,88. 0,88, já vi 0,80, 0,82 e por aí vai. Mas vamos fazer a pergunta mágica. O motor é muito velho. O motor não tem mais placa. Qual fator de potência eu vou adotar? Nesse caso aí, né, se eu não tiver informação, né, sem informação, adota-se fator de potência igual a 0,85. Aonde eu tirei esse 0,85? Isso aí é informação que eu estou tirando da maioria dos motores que eu estou vendo, que eu já vi pessoalmente. Então, isso é informação pessoal que eu estou passando para vocês. Isso aqui não vai ter em literatura e nem em livros. Isso daí é experiência que eu já vi dos motores com que eu já trabalhei. Então, a maioria dos motores... O senhor está usando uma média aí, né, professor? Positivo. Eu já vi motor de 0,88, 0,85, 0,86. Então, quando eu não tenho essa informação, a gente adota esse 0,85 como uma base de cálculo. O que quer dizer esse N mesmo no final da multiplicação, hein? Positivo. Eu esqueci de colocar, mas vamos colocar aqui. Esse N nada mais do que o rendimento do motor. Ou seja, a maioria dos motores, né, ele vem dizendo 3CV, 4CV, 2CV e meio, né? Aí você transforma aquela potência mecânica, né? Porque essa potência CV, né, CV ou HP, é potência mecânica. A potência elétrica, ela depende do rendimento que esse motor está consumindo. Ou seja,
o quanto de energia elétrica está entrando no motor e o quanto de trabalho mecânico está sendo convertido àquela energia. Então, existe esse fator N, que na verdade é uma letra grega, né? Ela escrita é mais ou menos assim, né? Um N de perna meio torta. É o rendimento do motor. O quanto esse motor está convertendo aquela energia elétrica que ele está recebendo da rede e convertendo em energia mecânica, né? Em trabalho mecânico. Então, quando você for fazer o cálculo de corrente de motor, principalmente se for motor monofásico, você precisa determinar o fator de potência e o rendimento do motor. Então, a nossa fórmula para corrente vai ser a mesma fórmula do monofásico, acrescida dessa letra N aqui no final. E agora a situação para o nosso motor trifásico, né? A fórmula permanece a mesma dos circuitos trifásicos. E assim como o motor mono tem rendimento, o motor trifásico também vai ter rendimento. E aí a única diferença, né, que o motor trifásico ele vai ter a raiz de 3 na conta, né? E assim também é feito. E assim também é feito para o cálculo da corrente. Então, o que vai diferenciar as nossas fórmulas? Circuitos monos e bifásicos, né, nós tratamos como na mesma equação, né, ou seja, se aqui for 127 ou for 220, a fórmula para esta tensão aqui vai ser a mesma. Para motores, a fórmula ela vai acrescentar o rendimento, né, no caso aqui, motores monofásicos. E para circuitos trifásicos, nós vamos acrescentar a raiz de 3. E motores trifásicos também vai ter a raiz de 3, só que acrescentada do rendimento do motor. Professor, no circuito trifásico aí é 380, né? Não, essa pergunta aí eu lembrei da outra turma que fez, né? Vamos dizer o seguinte, eu já sei que você deve ter feito a conta aí 220 vezes raiz de 3, né? Se você fizer essa conta, vai dar 380. Beleza. Isso aqui é verdade. Isso aqui está correto. Só que, por exemplo, vamos fazer uma situação aqui. Deixa eu copiar aqui a fórmula. Deixa eu copiar aqui a fórmula e vamos para uma situação residencial. Qual é a nossa tensão da nossa rede daqui de Manaus? É 220 e 127, né? 220 entre fases e 127 fase neutra. Vamos dizer que você calculou essa potência P. Deixa eu escrever aqui melhor. Eu disse o seguinte, imagina que uma casa possua 17 kW de potência, ou seja, você somou todos os circuitos dessa casa e achou 17 kW. E ela é alimentada trifásica, só que esse trifásico é 220. Como é que eu vou fazer essa fórmula? A fórmula vai ficar dessa seguinte situação, 17K, lembrando que o K é 10 à terceira, né? Dividido por 220 vezes o fator de potência, né, que eu vou considerar 0,92, vezes a raiz de 3.
Então, se eu disse que aqui era 220, você vai colocar aqui nesse V o 220. Você não vai fazer a conta 220 vezes raiz de 3 e escrever 380, não se engane. Só tome esse detalhe, esse cuidado. Se eu dissesse assim, por exemplo, a alimentação é 380. Você vai na fórmula e escreve 380. Então, o valor da tensão da fonte, fase, é o valor que você vai colocar aí. Ok? Nesse exemplo aqui, eu não estou com minha calculadora na mão, deixa eu fazer aqui no... Estou fazendo no que eu menos gosto de fazer, no celular. Deixa eu fazer aqui. Nesse exemplo aí, essa corrente desse circuito alimentador seria de 48, vou colocar 48,5 aqui para arredondar. 48,5 amperes. Se o valor que você vai colocar aqui sempre será o fase-fase. Então, por mais que você saiba que 220 vezes raiz de 3 seja o 380, para você não se confundir, sempre coloque o valor da sua alimentação. Ok, seu Júlio? Ok, professor. Oi? Pode perguntar aí, Rodrigo. Então, nesse caso aí, o cabo a ser utilizado no padrão de entrada seria o que chegasse a 48 amperes, né? Que no caso seria o 10 milímetros. Positivo. Como a gente não está falando ainda dos outros fatores, né, que é temperatura e agrupamento, o disjuntor vai ser 50 e o cabo tem que suportar essa proteção, né? Então, provavelmente, eu não posso afirmar ainda, mas até onde a gente sabe, né? Provavelmente o 10 milímetros vai atender. Mas como tem temperatura, tem agrupamento, distância, provavelmente o 10 milímetros ou vai ficar no limite, ou então vai ser certeza ser o 16 para esse alimentador. Uma coisa que eu esqueci de falar lá na apresentação do conteúdo, senhores, é que o cálculo levando em consideração a queda de tensão e a distância será apresentado durante o módulo também, tá? Eu esqueci de falar desse conteúdo também, eu acabei de lembrar da pergunta do colega. Então, por exemplo, provavelmente o 10 milímetros atende, né? Que é um dos critérios que nós conhecemos, né? Porque provavelmente o 10 milímetros nós sabemos que ele conduz 50 amperes em circuitos trifásicos. Só que eu não falei qual é a distância do cabo, né? Qual é a distância do ponto de entrada até essa alimentação, e também não falei da queda de tensão, porque eu estou falando 220, né? 220, mas ele tem todo o trajeto, né? Vamos dizer que tem um sítio, né? Geralmente sítio tem grandes distâncias. Será que esse 220 que está lá no porte de entrada, aqui a, por exemplo, 50 metros, será que ele tem 220 ainda? Tem não, porque o professor Rodrigo disse que até 30 metros a gente podia ficar tranquilo. Passando disso, aí já teria que colocar a distância no cálculo também.
Quantos metros ele falou? Até 30 metros, ele disse. Assim, para cálculo rápido, né? Que às vezes a gente precisa fazer um cálculo rápido, a gente está no canteiro de obra. Aí ele falou mais ou menos isso. Beleza, é o mesmo padrão que eu adoto também. Normalmente, entre 30 40 metros, ainda está aceitável você adotar igual. Mas queda de tensão e distância não está relacionado? Positivo, mas você pode ter, por exemplo, existe quedas de tensões, vou apagar mais lá para cima, deixa eu só apagar aqui, para explicar a diferença que a gente vai precisar adotar. Geralmente, queda de tensão, sim, está adotado com distância, mas a 5410, ela adota alguns valores padronizados para queda de tensão independente da distância que você está utilizando. Então, por exemplo, imagina que você tem uma subestação particular, um alimentador geral, quer dizer. A 5410, ela diz que desse ponto do alimentador até o ponto de utilização, nós temos que ter 7% de queda de tensão total. Só que vamos dizer que nós temos um quadro geral aqui, um QGBT, né? Só que daqui até o QGBT, digamos que você já teve 4% de queda de tensão. Então você já tem que trabalhar com um limite de queda de tensão nesses 3% remanescentes, né? Porque a norma diz que é 7% total. Você já teve 4% de queda no início e mais 3%, então você sempre vai ter que considerar como padrão esses 3%. Então, a sua pergunta está correta. Se você considerar, por exemplo, eu já sei que eu tenho queda de tensão daqui a 50 metros. Mas qual é o teu padrão de queda de tensão dentro desses 50 metros? Então, é essa diferença que a gente também tem que estar atento na determinação de projetos elétricos. O nosso limite de queda de tensão. Não é porque eu sei que tem uma queda de tensão que eu vou deixar esse limite aberto. Então, se, por exemplo, você não sabia que era 7% a nossa queda máxima, então você já fique sabendo que tem essa queda máxima, e conforme esse percentual de queda da entrada até o ponto de utilização for acontecendo, o meu padrão de queda de tensão vai diminuindo ou vai aumentando. Então, vamos dizer que você teve uma queda de tensão, num outro exemplo, 5% até aqui o QGBT. Então, você tem como padrão a queda máxima de 2%. O que eu posso adiantar para vocês? Que quanto mais baixo for o valor admitido da queda de tensão, com certeza a bitola do cabo vai ser maior, conforme a distância também vai aumentando. Ok? Então, existe sim esse relacionamento, mas você tem que ter cuidado na questão de como esse relacionamento da distância com a queda de tensão acontece. Então quer dizer que existe a possibilidade, depois do meu quadro geral, eu colocar um cabo com a bitola maior do que o da entrada. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não, por exemplo, você pode ter um cabo 35 milímetros, né, que é um exemplo aí. Com certeza, a maior carga que você vai considerar, ela vai ficar limitada dentro desses 35 milímetros. Você pode ter um cabo, na verdade, até igual, conforme a carga que você está utilizando. Mas digamos o seguinte, que para atender esses 2% de queda de tensão, você precisou de um cabo 35.
precisou de um cabo 35. Mas, para você ter esses 5% aqui dentro, o 35, na verdade, pulou para outro cabo maior. Um cabo 50 milímetros, por exemplo. Então, na verdade, conforme você vai determinando as suas cargas, o seu cabo principal é que vai sofrer o aumento. É ele que sofre o aumento, e geralmente se o secundário, né, ou seja, depois dos quadros que você determinou toda a sua carga, provavelmente ele pode até ter cabo igual ao da entrada, mesmo que ele não utilize essa demanda toda. Mas por causa da queda de tensão, ele precisou de uma bitola maior. E professor, E aí, então, Peraí, um de cada vez aí, vai. Vai o Rodrigo aí, que foi o que eu ouvi primeiro aí. só complementando o que o Everson falou, isso significa então que eu vou ter que administrar esses 3% em todos os circuitos a partir do QGBT, é isso? Positivo, né? Nesse exemplo que eu estou falando, né? Se a entrada já teve 4% de queda, você vai ter somente 3% admissível. Que é a sua pergunta. Pode falar agora, o Everson. mas aí eu poderia trabalhar para inverter esse percentual, né? Deixar o mínimo possível na entrada para eu utilizar o maior entre o QGBT, o QG, o quadro geral e a alimentação da residência, por exemplo, né? Positivo, né? Você poderia tentar trabalhar o contrário, né? Você poderia tentar baixar esse 4%, né, para 2% aqui na entrada. Né? Você aumentaria o cabo, tentaria diminuir a distância, né? E você ficaria com 5% na saída. É por isso que, vou apagar essa parte aqui de baixo, eu vou falar uma prática, né, que a gente utiliza muito em projetos elétricos. Imagina isso aqui como um terreno. E o poste que passa aqui na rua, ele está aqui onde eu vou marcar esse X. A casa foi construída bem aqui, ó. Nessa área em vermelho. Vou fazer um segundo X bem aqui, ó. Um segundo X bem aqui. Vou desenhar a entrada que foi projetada para, vamos dizer que foi um arquiteto que disse que ficaria mais bonito a entrada bem aqui, ó. Então, qual é o porte que você melhor escolheria para alimentar essa residência? O porte aqui embaixo ou esse porte aqui em cima? Em cima, né? Positivo. Por que seria o de cima? Porque o de cima, ele vai praticamente numa trajetória linear. O poste de baixo, ele vai numa trajetória inclinada. Se você fizer o cálculo de distância, essa distância 2, ela vai ser bem maior do que essa distância 1. Então, por isso que quando a gente vai fazer projetos elétricos, a gente tenta colocar o ramal de entrada o mais próximo possível da alimentação da casa. Então, por exemplo, aqui a nossa escolha, com certeza, seria no poste de cima, né, na distância 1. Aí você entrou na casa. Agora eu vou desenhar o interior da casa. Vou fazer só um X mesmo, né, para não estender muito. Vamos dizer que quarto, sala, aquela sala americana, né, que o pessoal chama, né, sala com cozinha e a suíte.
lembra que eu coloquei lá naquele desenho que a entrada ficaria na parte de cima, né? Então, na verdade, o desenho está ao contrário. Deixa eu colocar o quarto aqui embaixo. Já reprovou em projetos elétricos. Não, não reprovei, não. Foi só uma perspectiva de desenho diferente. A entrada está na parte de cima, né? Conforme eu comentei agora há pouco. Só que aonde eu instalaria o quadro elétrico nessa situação aqui? Na opinião de vocês. Bom, disse que o recomendável é no centro, né? Então ficaria entre a sala e a cozinha. O recomendável, né, é sempre o que a gente chama no centro por causa da melhor distribuição, né? Porém, o centro que a gente chama é centro de carga. Então, aonde a gente concentra a maior carga dentro da nossa casa? Na maioria das casas, provavelmente, é sempre na cozinha. Então, se você, por exemplo, instala o quadro aqui nesse ponto vermelho que eu estou apresentando aqui para vocês, a distribuição para todos os ambientes, ele vai estar melhor distribuído no centro de carga. Então, aqueles 3%, né, por exemplo, aqueles 3% de queda de tensão, você conseguiria trabalhar bem melhor no centro de carga. Pode falar aí, eu não estou conseguindo ver quem é que está pedindo aqui para falar. Professor, é o Felipe. Professor, é o seguinte, eu ouvi falar que o certo era se colocar próximo da onde está a distribuição dos fios. No caso, próximo ali do medidor lá da frente, que é aquele que fica lá na caixa central lá. Não, na verdade, independente de onde está o medidor, olha só o nosso cenário. Lembra que eu apresentei duas entradas, né? Uma no porte superior e outra na parte de baixo, né? Nós chegamos na conclusão que a parte de cima é a melhor possibilidade. Por quê? Porque ele percorre a menor distância possível. A gente está bem aqui, ó. Então, esse cabo alimentador, ele está entrando por essa caixa de passagem, né? Essa entrada aqui que eu desenhei, e o nosso quadro geral está bem aqui. Só que imagina o seguinte agora. Será que essa distribuição ela estaria adequadamente feita se porventura, que nem muitas instalações que eu já vi, o cara instala o quadro dentro do quarto? Primeiro já estaria errado, porque olha a distância que ele teria que percorrer para chegar com esse alimentador aqui. E segundo, olha a distribuição como ficaria na casa, distribuindo a partir de um ponto mais distante, em vez do centro de carga que a gente está considerando aqui. Então, provavelmente, pelas distâncias maiores, a queda de tensão que a gente está apresentando aqui, ou você ficaria no limite máximo, ou então você até poderia ultrapassar essa queda de tensão máxima no seu circuito. Então, qual é a recomendação em todos os projetos, né? Como é que eu consigo reduzir a queda de tensão? Sempre tentando escolher o menor caminho possível e buscando o centro de carga. Não confundir centro de carga com o meio da casa, porque a gente fala geralmente meio da casa, porque ele consegue atender todas as alimentações na menor distância possível ou em distâncias iguais. Só que se você adotar sempre o meio da casa, às vezes você pode estar se afastando muito da alimentação principal, né? Por exemplo, geralmente onde está perto da cozinha pode ter banheiro, e banheiro pode ter chuveiro elétrico, e então a sua carga principal é tanto cozinha como esse chuveiro numa residência. Ou dependendo da distribuição,
as suas cargas principais de maior valor dentro da sua residência. Então, esse centro que a gente fala não é o meio da casa, é o centro de carga. Então, a maioria das casas, o maior consumo está dentro da cozinha, a não ser que você tenha uma casa com consumo mais centrado em outras áreas. Mas, geralmente, a cozinha numa residência é o ponto central. Em projetos industriais, aí já depende, por exemplo, se o setor que você está trabalhando tem mais carga ou menos carga do que o outro. Então, provavelmente, o quadro central vai ficar mais próximo onde essas cargas de maior valor estão concentradas. Ok, pessoal? Entendido essa introdução aí? Entendido. Tranquilo, professor, tranquilo. Então, pessoal, então essa daí são alguns conceitos que nós vamos começar a precisar ver, né? Começar a compreender esses conceitos, né? Eu vou botar essa gravação dessa aula no YouTube daqui a pouco, né? Então, o que eu vou recomendar para vocês? Eu poderia começar já sobre o assunto da determinação de disjuntores e cabos, conforme eu apresentei agora há pouco na nossa introdução, só que eu vou deixar esse período do envio do vídeo para o YouTube como um período de revisão, para justamente vocês verem o conteúdo que a gente vai ver durante o módulo, revisar essas fórmulas, principalmente de determinação de cálculo de corrente, e aproveitar e fazer uma revisão sobre fatores de potência, sobre potência aparente e potência útil que nós vamos estar utilizando. A apostila, vou fazer a revisão dela final para enviar no máximo até amanhã de manhã, e já vamos começar na nossa aula de amanhã o assunto sobre cálculo de corrente, determinação de disjuntores e cabos. Beleza, pessoal? Então, hoje vai ser mais tranquilo, mas somente essa parte de revisão, e amanhã a gente já começa para valer já como fazer esses cálculos, como a gente vai determinar os nossos condutores, a princípio, sem levar em consideração os fatores de agrupamento e temperatura. Na outra semana, a gente começa a colocar esses conceitos para a gente poder compreender também esses cálculos da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Eu acho que o senhor já explicou aí, acho que o senhor já respondeu a minha pergunta que eu ia fazer agora, era justamente sobre a questão do condutor. O senhor deu a explicação aí, fez aí um terreno e tal, eu estava no meu pensamento aqui, digamos que fosse uns 30 metros do porte até o medidor lá do ramal de entrada até a casa, fosse uns 30 metros aí. No caso, em cima dessa explicação, amanhã, quando o senhor for falar da questão dos cabos elétricos aí, você vai dizer, no caso, qual seria o mais adequado, né, para ter o mínimo de perda aí de tensão. Positivo, é isso mesmo. Porque esses conceitos de queda de tensão, às vezes a gente acaba ignorando, não por desconhecer, e sim porque, geralmente, olha só, se você consegue fazer uma distribuição de carga bem centralizada numa residência, se o terreno, por exemplo, da casa já tem 20 por 10, né, então você já sabe que de uma ponta a outra tem 20 metros, e da outra extremidade 10 metros. Então, é muito pouco provável você ultrapassar dentro de uma casa essa distância superior a 30 metros num cabo condutor. Então, a gente meio que despreza essa parte aí, dentro da casa. Mas o ramal de alimentação, que, por exemplo, tem ramal de alimentação que tem 20 metros, 30 metros, 40 metros, principalmente se for sítio, né? Eu já vi sítio com ramal de alimentação com 120 metros. E nessa situação,
o consumidor lá estava reclamando que toda vez que ele ligava o motor de abastecimento dele, dava uma queda de tensão e não funcionava o motor, né? Então, a queda de tensão tem que ser considerada. Eu acho que até a gente comentou no módulo de instalações elétricas, de um poço, né? Que você comentou, o poço tem 30 metros de distância. Mas quantos metros tem da superfície até chegar lá na bomba, né? O poço tem 50 metros de profundidade, então é os 50 mais os 30 de distância total. Então, essa distância total a gente tem que levar em consideração para ter a menor perda possível, né? E, com certeza, a melhor eficiência do meu motor. Às vezes, em bombas d'água, tem bomba d'água que queima só pelo fato de estar trabalhando com uma tensão abaixo da nominal devido ao cabo que não foi direcionado corretamente. Eu já fiz serviço, fui refazer, na verdade, serviço em chácara, e acontecia isso com refletor. A distância era grande, né, do quadro de distribuição até onde ficavam os refletores e não chegava a tensão adequada e o LED começava a piscar. Positivo. Então, todos esses fatores aí, a gente vai ver como que a gente calcula, né? Porque o objetivo desse módulo aqui é a gente saber fazer esses cálculos. E, é claro, né, sabendo fazer os cálculos, a gente pode chegar e facilmente detectar esse tipo de problema em campo. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu já vou trabalhar na apostila para estar mandando para vocês o mais rápido possível. E para a gente já começar a desenvolver a leitura aí desse assunto, para amanhã a gente já começar o assunto de determinação de disjuntores. Professor, boa noite. Beleza, então, pessoal. Não tendo mais perguntas, uma boa noite para todo mundo. E qualquer coisa, vocês podem perguntar de mim sem problema nenhum. Boa noite, professor. Beleza, professor. Boa noite. Fala proveitosa.